Sejam muito bem-vindos e bem-vindas de volta ao Cine Raio-X. Agora a gente vai falar sobre o filme Noites Alienígenas, o grande ganhador do Festival de Gramado 2022, levando os principais prêmios de longa-metragem, júri da crítica, também direção e além de ator, atriz e atores coadjuvantes também. Vamos falar um pouquinho sobre isso e esse elenco gigantesco, como contando com Chico Dias, Joana Gates, Adanilo, Cleice Damasceno, do BBB 18, quem se lembra, ganhadora da edição, e também Gabriel Knox. E estamos aqui com a nossa grande parceira, Dalila Camargo Martins, para falar um pouco mais sobre esse filme, sua linguagem e também um ponto de vista que nós vamos desdobrar para o nosso programa Cine Raio-X aqui na AIC. Lembre-se de seguir todas as redes sociais da Academia Internacional de Cinema, siga o canal do YouTube para mais novidades e saber as promoções que volta e meia nós lançamos nas redes sociais. Então, vamos começar um pouquinho falando sobre o filme. Vou passar primeiro a palavra para a Dalila com as primeiras impressões. E aí, Dalila, o que você achou do filme quando você assistiu? Qual foi aquele acolhimento que ele lhe teve primeiro? Minhas primeiras impressões do filme. Bom, eu posso dizer que me impacta muito, desde o início, né, uma certa opacidade em relação aos personagens, né, porque você vai aos poucos entendendo um pouco qual a relação, quais as relações entre eles, o que cada um faz. Então você começa a perceber ao longo do filme que se trata muito mais de uma história de um lugar, talvez, né, de uma ambiência em que a periferia da cidade, que eu imagino que seja Rio Branco, a capital do Acre, né, ela é, digamos assim, ela é a grande personagem do filme, e você tem ali algumas figuras que possuem relações de parentesco e de amizade e da relação, né, com o tráfico de droga, que está se intensificando com a influência, né, a presença das facções do sudeste do Brasil, né, a inserção das facções do tráfico de drogas em Rio Branco. E então eu acho que isso é muito interessante, porque por um lado você tem esse, digamos assim, esse multiplot, né? Mas por outro, você tem uma permanência de uma certa opacidade. Então, essa opacidade das personagens, ainda que você entenda as motivações, né? Você tem uma espécie de mistério, né? Sobretudo no início do filme, assim, digamos, a primeira meia hora. Então, você começa pelas experiências, a própria primeira cena, ela é onírica, né, né, assim, mística, né, acho que se não me engano, é uma visão de ayahuasca, que o Adanilo, né, que o personagem do Adanilo, que é o Paulo, se não me engano, acho que é o nome do personagem, ele está fazendo uma espécie de desintoxicação, né, de um vício de drogas, com a utilização do chá, típico, né, indígena, da mistura de cipó e de folha, que os índios, em várias tribos amazônicas, utilizam, né, em cerimônias. Então, você começa com digamos assim, uma imagem super onírica, e eu acho que digamos assim, esse mistério que já está insinuado nessa primeira cena, eu acho que de alguma forma ele se mantém, uma certa opacidade se mantém, ainda que seja um filme, digamos assim, uma espécie de realismo social, né? Porque ele tem isso, né? Inclusive ele tem pontos melodramáticos, mas ainda Uhum. que esses pontos melodramáticos existam, e ainda que tenha um cunho de realismo social, de denúncia, você tem uma certa opacidade, que acho que foi o que mais me impressionou quando eu assisti. Eu acho que isso é interessante. Por um lado, pode ser pensado, será que de fato de repente, uma espécie de falha no roteiro, ou então, né? Mas eu acho que talvez não, eu acho que pode ser eu acho que traz uma expressividade, assim, eu acho que na verdade é uma aposta da direção. É isso. Concordo contigo e até gostaria de trazer duas coisas, realçar duas coisas que você trouxe que eu acho que são muito interessantes. A primeira é justamente o fator de trazer do Sudeste essa responsabilidade, né? Ele é um filme
que ocorre no Acre, né? Ele traz, como você falou bem, a história também de um lugar, essa territorialidade, e traz uma denúncia, mas em nenhum momento de maneira como um demérito à cultura da região, ou ao espaço, ou à própria organização social, mas sim como uma consequência evidente que a gente vai desenvolver, eu creio, ao longo do nosso debate também, a questão do extracampo, né, e que não tem como não beber da fonte de todas as transformações que estão acontecendo no país, mas que, em muito, poder do capital que advém da região sudeste tem o seu lado bom de investimentos e de insumos, mas tem o seu lado péssimo, que vem toda aquela sombra junto, né, que traz geralmente uma corrupção, uma máfia, e que traz também as drogas e uma organização criminosa para o norte, para o nordeste, geralmente vindas da região sudeste, que quando as pessoas reclamam de criminalidade no Brasil, elas esquecem da responsabilidade sudestina, né? Geralmente ela é muito aliviada na história da violência do país. Reclamam, mas não responsabilizam. Então, acho bem interessante o filme não ser alheio a isso. E outro que eu queria realçar que você trouxe, né, desse realismo social, eu queria expandi-lo, porque é um interesse meu, você sabe, né, de pesquisa, até por causa das minhas curadorias e de festival que eu também sou diretor como Cine Fantasy, que é a questão do realismo maravilhoso, que a gente cada vez mais luta para ter o reconhecimento como um patrimônio histórico-cultural latino-americano, principalmente o realismo maravilhoso, né, em termos estéticos mesmo, e que é uma questão indissociável da nossa literatura e do nosso cinema. E eu amo que o filme, em nenhum momento, ele abraça o realismo maravilhoso como magia, como mágico, mas ele traz as raízes ancestrais da cosmologia dos povos originários para traçar uma linha de fé, de crenças, mas cujos ritos, ao serem traduzidos para a estética do filme, fazem a gente poder sublimar um pouco aquela dureza da realidade da denúncia para outras chances de outras narrativas que competem ali, talvez, né, serem um elemento disruptivo para furar a bolha da violência, né? E eu acho que isso é muito bonito no filme. Acho que eu vou puxar um pouco mais da sardinha para o realismo mágico depois, que eu tenho esse interesse, esse desejo, eu vejo cada vez mais o cinema internacional, inclusive, vídeo Oscar com Parasita, A Forma da Água, e agora Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, vem reconhecendo o cinema fantástico como meritoso, digamos assim, né? Porque sempre foi o primo pobre do cinema, o cinema de terror, a ficção científica, não para nós, pesquisadores interessados, mas para reconhecimento estatístico, de circuito, de distribuição de circuito, de premiação, era sempre o primo pobre do cinema, né? Eu acho que pela primeira vez está tendo um reconhecimento, principalmente aquele vinculado às conquistas de narrativas identitárias, né? A gente vê a fabulação sendo muito utilizada em questões de identidade nessa década. Desde Corra, né, desde Babadook, cada vez mais, e agora nossos filmes indígenas estão tendo essa interseccionalidade, que eu gosto muito da gente trazer isso à tona. Queria aproveitar, já que a gente pode falar também de linguagem, e passar para ti, Dalila, para perguntar o que você achou assim que teve mais destaque em termos de linguagem técnica, em termos de decisões, inclusive, da direção, né, do Sérgio de Carvalho, e que tem esse roteiro também em parceria com Camilo Cavalcante. Então, acho que tem olhares ali bastante dialéticos entre os dois e que a direção traz também uma identidade própria, né? O que que você acha assim que te buscou mais no filme? Só para ressaltar um complemento, né, de que é um filme baseado num romance, né, do próprio Sérgio Carvalho, né. Em termos de linguagem, o que mais me impactou no filme foi a imanência da paisagem enquanto protagonista. Talvez porque na história do cinema brasileiro, talvez a região norte ela não seja tão ela não tenha se tornado tão um imaginário tanto quanto outras regiões do país, né? Ainda que você tenha, por exemplo, um filme como Iracema Transamazônica, né, em que você tem ali nos anos é, nos anos 70, né? Você tem a construção da rodovia que cruza, né? A
a floresta, enfim, mas o que eu achei bastante interessante nesse filme é como a periferia de uma cidade grande, né? Ela é muito distinta de uma periferia que a gente está acostumado a ver em filmes que retratam, né? Filmes de cunho realista brasileiro, né? Brasileiros, em que a gente está acostumado a ver periferias, por exemplo, do Rio de Janeiro, ou então de São Paulo, ou então de cidades maiores, em que você tem um certo imaginário, né? Então mesmo ao redor de pensando em algo em um cineasta contemporâneo, de Dirley Queiroz, né, que você tem filma a Ceilândia, né, a cidade satélite de Brasília. Então essa periferia acreana, ela é muito distinta desse imaginário que a gente tem é, da periferia do cinema brasileiro. Então, é muito interessante porque você tem as palafitas, né? Se bem que tem o filme, eu me lembro agora também do filme da Beatriz Senher, é Los Silêncios, me lembra, Ah, Los Silêncios, que eu Los amo, amo, amo Silêncios, esse filme, é um dos meus exatamente. filmes favoritos da década, que está na Tríplice Fronteira. O que mais me impressionou em termos de linguagem foi a transformação da paisagem em protagonista. E essa paisagem, que é a periferia da cidade de Rio Branco, eu imagino, né? Em nenhum momento isso se é dito, mas a gente suspeita que sim, né? De fato, é uma cidade grande, você tem essa periferia, mas essa periferia ela é muito distinta de periferias que nós estamos acostumados a ver ao longo da história do cinema brasileiro, daquele imaginário, Uhum. né? Periférico que o cinema brasileiro ajudou a construir, o cinema de retomada, mas também muitos filmes também já do cinema novo, enfim, e Uhum. também alguns documentários, e mais recentemente, para falar, por exemplo, de filmes como o do Ardilei Queiroz, em que você tem a Ceilândia, né, como uma cidade satélite, né, como palco, assim, até como, de fato, também como personagem dos filmes. E essa periferia de Rio Branco, ela é muito interessante porque você vê a presença clara da floresta ainda, né? Você tem os rios, você tem as palafitas, você tem uma outra, inclusive tem uma cena, né, muito interessante que parece uma cena, digamos assim, de passagem, né? Aqueles planos de passagem, mas que ela é muito interessante porque ela quase como sugere um outro tempo, né? Que são duas mulheres indígenas mais velhas, né? Tomando banho no rio e uma espécie a maneira como ela, né, se banha, a câmera às vezes chega até mais perto, em um plano mais próximo, você nota como ela lava os cabelos, né? É muito interessante porque isso dentro do, digamos assim, do caos da narrativa, né, em que você tem uma espécie de pulsão quase destrutiva, né, gerada pela presença, né, do tráfico de drogas, como aquela cena, por exemplo, dentro do rio, né, ou de um braço do rio, né, na verdade um riacho, assim, ou então um, em que essas indígenas se banham e aquilo sugere um outro tempo. Então é bastante interessante que uma cidade urbana, assim, uma malha, assim, uma ambiência urbana esteja ainda assim completamente e, é, rodeada ou de alguma forma também amalgamada com a floresta. E como aquilo, de alguma forma, sugere outros tempos, como aquilo sugere algum tipo de outros modos de sociabilidade, né? Então, é bastante interessante esse tipo de periferia que eu acho que talvez esse filme seja tenha o seu sucesso, né? Também por causa dessa capacidade de mostração, né? Dessa paisagem, né? Que é uma paisagem urbana, mas ao mesmo tempo permeada por essa floresta que é quase se ela não está presente em- tão presente em termos de grandiosidade, né, como a gente vê, pensa numa floresta, como os sons da floresta, ou algo um pouco mais, Uhum. aquelas árvores enormes, a fauna, enfim, se ela não está presente tanto assim, mas ela está presente de maneira como, por exemplo, digamos assim, a própria arquitetura, né, da Uhum. periferia, é, formatada por essa natureza, né? Então você não tem assim, digamos assim, barracos, né? Ou então você não tem é, você tem palafitas, né?
a presença da água, ela torna bastante, muda bastante o, a primeira impressão da paisagem, né? Ela não é filmada de uma forma que talvez descambasse para esse lado mais pitoresco, uma coisa um pouco mais distante. Na verdade, até o contrário, a decupagem, isso eu reparei, eu acho muito interessante isso nesse filme, acho que, sobretudo, para mim, talvez seja o mais interessante, é que a câmera ela está sempre na altura das personagens. Então, você não necessariamente tem uma câmera frenética, uma câmera na mão, mas você tem sempre a câmera na altura dos rostos, né? Então, mesmo que sejam filmados por trás, né? A Uhum. câmera está sempre na altura humana. E, ao mesmo tempo, ela é uma... Quando a gente pensa em paisagem, né? A gente pensa geralmente em planos abertos, né? Só que não, a sensação de se estar naquela ambiência, na verdade, ela se dá justamente porque muitos planos, eles são restritos. Eles se Uhum. restringem às cenas que estão acontecendo e cenas que são que são muito bem localizadas. Então você tem é como se a câmera fosse mais uma pessoa numa cena em que você tem às vezes duas pessoas conversando ou três, ou então, por exemplo, mesmo no encontro dos rappers, né? Acho que tem Uhum. um nome Do específico. slam, né? Do slam. Nós somos corpos experimentando um ponto de vista naquela paisagem. Então nós em Uhum. nenhuma maneira temos uma uma visão distanciada ou onisciente daquele lugar. Uhum. Toda a nossa Uhum. experiência ela é uma experiência de um certo sentido de errância, né? Ou Uhum. mais do que errância, talvez de habitação, né? De presença efetiva naquele espaço. Então nós Uhum. percorremos por uma câmera que enfatiza a sua parcialidade, né? Enfatiza a Uhum. sua restrição. Então ela é sempre você não tem planos de cima, né? Exceto talvez acho que no momento da abdução, digamos assim, né? Uhum. Mas assim, você não tem planos de cima, você não tem planos tão abertos assim. Mesmo quando são abertos, você de alguma forma tem algum tipo de anteparo, assim. Então, você não tem em nenhum momento você tem uma visão total daquele espaço. E eu acho que Uhum. também isso, porque o próprio espaço tenha se constituído dessa forma, né? É um espaço periférico, então é um espaço que não foi planejado e não só nessa condição, né, da periferia que é sempre o não planejamento, né, é algo que se dá às margens de um centro urbano e tal, mas ali nesse caso também você tem essa marginalidade em relação aí literal até de margem dos rios, né, Uhum. de todo o complexo aquático que a floresta também é, né, porque aquela floresta, pensar em Amazônia, a gente também tem que pensar em, em rios, né. Eu concordo com a Dalila em termos da questão da fisicalidade, dessa materialidade que dá o corpo em cena e convida à alteridade de fato, porque se a gente está à altura do acontecimento, a gente é obrigado a participar dele e nunca revelando o que se vê de imediato, né? O que se vê precisa ser buscado, como a Dalila bem colocou. Mas eu amo também que o filme ele não é maniqueísta de forma nenhuma, mas ao mesmo tempo ele demonstra que há nuances em todos os lados. Apesar dele construir ali um arquétipo um pouco fantasioso desse traficante riponga que se responsabiliza pelos seus clientes, né, no Chico Dias, eu acho que é interessante porque não tão irreal, porque até pouco tempo tivemos Moonlight, que também era um traficante que se responsabilizava pela sua cliente, né? Acaba ali meio que perfilhando aquele garoto, porque foi ele quem drogou a mãe dele, o filme ganhou o Oscar, então a gente não tem uma distância tão grande desse arquétipo a ponto de nos alienar da impossibilidade dele existir, tanto que, né, isso é uma fantasia, mas se dizia muito antigamente, né? Isso era um conceito assim, nem dos nossos pais, dos nossos avós, né? Que uma comunidade, que até hoje existe um vestígio desse conceito, de que antes de entrarem as milícias, que são profissionais, que são externas, são contratadas, não têm envolvimento com a comunidade, existia uma valorização
mesmo daquela pessoa que pudesse estar na criminalidade, mas que tivesse o espírito da comunidade em mente. Sempre existiu essa valorização daquele que estivesse à margem da lei, mas tivesse o espírito da comunidade em primeiro lugar. Isso sempre existiu, e o Chico Dias meio que está nesse lugar. O que eu acho interessante em termos de linguagem, que parte disso, é que o filme ele é muito mais solar quando parte de narrativas que estão por esse lado, que oferecem propostas. E ele abraça a obscuridade quando ele abraça as camadas que são muito mais sombrias em termos de afunilar as possibilidades que esses personagens têm, que eles ficam realmente muito presos nas possibilidades. Então, o diretor experimentar com os planos sequências, como esse inicial, que eu gosto muito, que a gente acompanha todo o monólogo do Chico Dias, ele fala, inclusive, de outros países, e aí não poderia ter sido uma escalação melhor, porque ele também é um ator que tem inúmeras nacionalidades, né, pela família dele, diplomata, por ele, e etc., mas que traz para a gente uma diversidade do olhar. E aí eu trago o realismo mágico. Eu acho que é muito interessante essa cromática. E como eu disse, como eu busquei o realismo mágico, e esse quesito é muito importante para mim, eu acho que a luz é um dos principais elementos, né? Não só a luz, a iluminação, a luz natural, a luz artificial também, de narrativa nesse filme. Nós temos desde o princípio a apresentação solar dos elementos propositivos, né? O riponga, o traficante riponga que entende o espírito da comunidade. Nós temos aquele personagem que de início ele também está entre decisões, né? Do vício, da família, da criança que ele abandonou por causa do vício, mas ele também está na luz de início, né? Todo o primeiro arco dele que a gente o vê com inocência é na luz. E ele está em elementos solares, essa câmera próxima ainda é lúdica nele, não oprime ele, porque depois, nas sombras, a gente vai ver esse personagem bem mais oprimido, seja em planos conjuntos, seja porque outros personagens vão acuá-los, ou a câmera vai acuá-lo. E ali nós até temos respiros. Mesmo na câmera à altura do corpo, nós temos respiro. A primeira cena dele no filme é ele tomando banho, que é uma cena de purificação. Quer dizer, a primeira sequência é a da cobra, né? Mas a gente já volta a ela. Mas a segunda sequência dele no filme, que introduz ele melhor de fato, é ele tomando banho, que é um elemento de purificação. Até a primeira cena da cobra é um elemento de purificação também, que a gente, numa mentalidade sudestina, longe da cosmologia dos povos originários ou de outros territórios como o do norte, em que essa cosmologia está muito interligada com a urbanidade também, a urbanidade não foge dos segredos da floresta ou dos elementos envolvidos com o sagrado, né, da natureza, mas até essa serpente para nós pode parecer de início ameaçadora, até porque é nítido que ele está ali alterado, com a consciência alterada pela química, mas depois a gente percebe que aquela serpente estava buscando, estava desafiando ele a tentar recuperar aquilo, né? Recuperar o espírito, recuperar a ânima e a vida, né? Era uma pulsão de vida e não uma pulsão de morte. Se era uma pulsão de morte, era para eliminar as drogas dentro dele. Então, acho muito interessante essas composições de luz e que vão ser os elementos maiores de realismo mágico, até mesmo a abdução, né? Que não vai ser declarada, já estamos falando um pouco de spoiler, vai ser sublimada, vai ser sugerida, se acredita ou não se houve uma abdução, que nem, entre aspas, o OVNI lá no final do Bandido da Luz Vermelha do Rogério Sganzella. A gente acredita que aquilo é um OVNI de verdade ou que é sensacionalismo da imprensa para roubar a manchete do bandido, que de fato interessava, né? O social é roubado pelo de fora, né? Pelo estranho, pelo alienígena, no sentido metafórico da palavra. E aqui, mais uma vez, a gente vê também roubar, de repente, social, mas não no sentido de usurpação, e sim de um retorno a uma mentalidade de maravilhamento, né? De trazer de novo uma ideação que a gente possa reconstruir. Então, a serpente está ali para isso, os povos originários estão ali para isso, todo o ritual de limpeza e purificação envolve a serpente está no início e no final, e que volta à luz, acraseado mesmo, né? Volta à luz, depois de uma boa parte do filme na escuridão. A perseguição na escuridão. Então, mesmo o luto, a perda, é toda de volta à luz. A luz refletida no rio, o rio também
personagem muito importante que aparece de esguelha, de soslaio, mas ele está margeando aquelas vidas, margeando a amizade daquelas personagens, mesmo quando elas falam de viver fora ou de querer continuar vivendo dentro, como a personagem da Gleice, com a personagem que também é a Paloma, do Marcelo Gomes, vou lembrar, Kika Sena, né, que é uma personagem maravilhosa, que traz também o conceito de transgeneridade para as identidades ali. Eu acho que também não é uma questão, né, ela é uma mulher ali, isso não precisa ser uma questão, ela é uma personagem inteira, completa, integral, integralidade total à narrativa, e que elas conversam, inclusive, será que a gente sai daqui? Será que a gente sai e volta para investir aqui? Então está tudo à margem do rio. E que o rio de início está na luz, vai para a escuridão na segunda parte e volta para a luz depois da abdução, a abdução como uma luz artificial, mas depois no luto, no rio, na cena que volta a ter música, que volta a ter respiro, e a gente volta a ter os povos originários na floresta também acraseado luz, né? Eu acho isso muito lindo. Já que a gente começou a falar dos atores, né, e desse transbordamento da linguagem para a atuação, você teria destaques que para você, independente dos prêmios que eles ganharam, destaques que para você foram interessantes? Em termos de atuação, eu acho muito interessante a atuação do Adanilo, né? Justamente porque bom, como você estava até descrevendo o arco dele, né? Ele digamos assim, é através dele, no início do filme, né? Que a gente, digamos assim, já vislumbra toda a história, né? Da região, porque de alguma forma ele é uma espécie de metonímia, né? De muitos jovens, né? Muitos jovens da região norte que são assim pobres, né? Que são cooptados por uma pela vida do tráfico com uma possibilidade de mudança de vida e no caso dele ele é uma acho que ele tem um conflito inteiro em si, assim, né? Porque ele é um usuário de drogas, ele tem um filho com a Personagem da Gleice, né? personagem da Gleice, a Sandra. Então ele se sente responsável, né? Ele vai ver o menino e você percebe o amor que ele tem pelo menino. Então eu acho que ali, digamos assim, eu acho que ali você tem uma gama de intensidades, né, variadas, que eu acho que o Adelino fez muito bem. Então você tem momentos de loucura do vício, né, em que você, por exemplo, quando ele arromba a casa da mãe, né, para encontrar alguma coisa, algum dinheiro, e de repente ele rouba, acho que se não me engano, era um som, né, para poder vender ou trocar por droga. Ou então quando ele bate no portão, né, do traficante maluco beleza, interpretado pelo Chico Dias, né, pedindo droga. Então você tem esses momentos de fúria, por outro lado você tem esse momento de ternura com o filho que fica muito claro. Tem um reconhecimento com a mãe, acho que é a primeira vez que nós vemos a mãe ali, e fica muito evidente, né, que ele é um índio, né? Assim, filho de uma índia, né? Então ali você tem, se algum momento aquilo ainda estava, digamos assim, um pouco mais confuso, quando ele vê a mãe pela primeira vez e a maneira como ele conversa com ela, você tem um carinho ali, por mais que depois ele vá de alguma forma profanar, né, a casa dela, né? Então, eu acho que é uma personagem muito interessante, porque é uma personagem turbulenta, né? Assim, acho que tem uma turbulência e eu acho que o ator faz muito bem. Eu concordo contigo, eu acho o Adanilo um grande achado. Ele está cada vez mais presente, né, em produções. Deixa eu trazer algumas delas aqui, né, porque não só ele é realmente representante ali
descendente dos povos das regiões do Baixo Tapajós. Ele também tem formação técnica em artes, né? Mas ele era sócio fundador de uma Artrupe Produções que começa a fazer o trabalho de dramaturgia em filmes, mas hoje você pode encontrá-lo em várias produções. Se a gente está falando que esse filme está na Netflix, também está na Netflix o seriado Cidade Invisível, do Carlos Saldanha, criado pelo nosso querido diretor brasileiro radicado lá nos Estados Unidos, que fez A Era do Gelo, né? A famosa produção internacional. Ele também está num seriado que eu amo, 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 que é o Segunda Chamada, da Globoplay. E é interessante que o Danilo está crescendo cada vez mais. Ele estava também em Marighella, do Wagner Moura, mas acho que esse papel é um ápice nessa escalada da carreira dele, nesse início. E acho muito impressionante o quanto ele rendeu nesse filme, né? Ele vai do inferno à redenção. Mas também realço claro, o trabalho do Slam. O trabalho do Slam é muito bom. O trabalho da Kika, como eu tinha falado, né? Eu adoro ela em Paloma, eu acho que ela é o filme, mas eu acho que ela aqui, mesmo tendo uma participação menor, ela faz a diferença, e junto com a Gleice ali como estreante em atuação, acho corajoso, legal. E aí a gente tem também a dupla Joana Gades e Chico Dias, que são dois atores extremamente experientes, ambos também diretores na vida real, né? Eles dirigem também seus próprios projetos, ambos já têm filmes dirigidos por si próprios, então eles têm, eu acho que, uma consciência de câmera e de cena muito grande, de o quanto o corpo preenche uma cena e escreve um diálogo mesmo silencioso, um diálogo de gestos, que eu acho que leva a algumas dos grandes dilemas, ela fumando com o filho, sabe? Eu acho que E engrandece, sempre dividindo inclusive, cigarro, né? Isso é muito bom. é, engrandece o personagem do filho, né? Daquela maturidade ainda um pouco verde, do ator e do personagem. Eu acho que aquela mãe, essa atriz experiente, traz essa voz, e eu acho que ela termina realmente de incorporar com o Chico Dias ali, que eu acho que é esse ator universal que a gente pode colocar no cinema brasileiro em todos os territórios, justamente por vir de vários territórios, por causa da sua família, que trabalhava em várias fronteiras, em vários países. Ele e o Henrique Dias, eles têm essa cultura bastante latino-americana de fato. Então, e já viveu em tudo que é lugar também. Então, acho que os dois acrescentam muito. O que nos leva a completar com quais foram suas cenas favoritas. Justamente essa dupla, né? Chico Dias e Joana Gats, né? Digamos assim, é, o plano sequência, a cena em plano sequência que resolve o filme, né? Em que eles estão depois da morte. A gente pode falar isso? Spoiler, desculpa, eu tô. Pode, pode. Também A pode, gente, a normal, gente né? avisa no A gente início que não tem tá, a gente spoiler. não tá nesse. Tá, ok. É, então, a cena final, né, o plano sequência final, protagonizado pelo Chico Dias e pela Joana Gats, né, os atores, depois da morte do filho da personagem da Joana Gats, Ou abdução. ou abdução, né, é algo que você, é algo que é sugerido, ou então aquilo pode ser uma metáfora, ou pode ser algo mais literal, ou então, né, enfim, de alguma forma ele foi cooptado, digamos assim, por uma engrenagem, né? Ele foi retirado ali da, da, daquele plano, né? Enfim. Nessa cena final, de luto, é uma cena de luto, eu acho isso muito interessante. É uma cena em que você não tem diálogo, você só tem dois atores dançando. Eles estão numa espécie de. É um bar à beira do rio, assim, às margens, né? Então é aberto, é uma espécie de deck, né? Um deck, deve ter um nome específico em arquitetura, mas assim, é uma espécie de deck coberto em que você tem uma jukebox e eles colocam uma música sobre a qual o Filipe vai falar daqui a pouco. É, e eles começam a dançar. E nessa dança você tem
também essa dança ela é uma espécie de expurgo, né? Assim, ela é uma dança do luto, né? Porque ela começa, digamos assim, ela tem esses momentos de intensidade. Por um lado é só uma dança, mas por outro, assim, justamente porque é só uma dança, e isso eu acho de uma maestria impressionante, porque você passa por muitos momentos de intensidade e de dramaticidade ao longo dessa dança. Então, você tem claramente a tristeza, você tem uma raiva, você tem uma negação daquilo que acabou de acontecer, daquela morte, né, do filho, é, da personagem da Joana Gats, e ao mesmo tempo você tem um consolo pelo Chico Dias, né, pelo personagem do Chico Dias, então você tem, digamos assim, uma dança pela intensidade dos movimentos e da relação, né, entre esses dois corpos, você vê claramente momentos que poderiam ser ditos e não são. Então, eles são simplesmente são pulsões e você percebe claramente essas pulsões acontecendo. Você tem todas essas, digamos, todas essas emoções atravessam a dança. E elas são expressas pela intensidade da dança. Então, a maneira como eles Uhum. dançam, a maneira como um corpo recebe o outro, a maneira como um corpo se desmancha no outro, Uhum. algo um pouco mais forte, uma espécie de violência, ou às vezes um momento um pouco mais de respiro, de exaustão. Então, eu acho que essa dança é um momento, para mim, é o momento mais forte do filme. É, e eu acho que ali você tem essa grande maestria de quando um plano sequência, né, resolve dramaticamente. De fato, como quando um plano sequência, ali você vê claramente quando um plano sequência é uma cena. Ainda mais com aquela câmera giratória, né? Nós estamos 360 graus dançando com aqueles personagens. Nós estamos dançando com eles, né? Porque a câmera não gira só num sentido, ela depois gira no outro, ela vai e volta, e me lembra muito também a câmera, né, da minha cena favorita, a história da eternidade, né, girando em torno do Irandir, cantando Secos e Molhados. A dança, eu acho também uma coisa muito poderosa para resolver um conflito sem ter que ter uma palavra. Um curta que eu amo, que eu lembro disso, é o Estado Itinerante, que tem uma cena de dança, que é até ao som de Guns N' Roses. Além de Estado Itinerante, também devo trazer um outro curta que eu amo, que é o Inabitável, do Enoch Carvalho e do Matheus Faria, que é um curta que foi incrível, foi o que mais ganhou. Tinha ganhado Gramado há 2 anos antes, no meio da pandemia, continua a ganhar todos os prêmios daquela temporada e ele fala sobre personagens trans e sofrem violência e mais uma vez ele traz um furar a bolha com um elemento disruptivo do realismo maravilhoso, que é a abdução. A personagem ela é abduzida e no fim não é implícito, é explícito. Ela demonstra para a mãe que ela foi abduzida, que tipo a gente precisa criar uma outra realidade se a gente quiser uma solução disso, porque nessa realidade a gente não pode continuar a ser violentado dessa forma. Então ele coloca ali, eu acho que são filmes emparelhados, esses dois finais. Mais uma vez é resolvido pela luz também. Então eu amo essa luz ali naquele final para resolver essa abdução. E eu acho, eu tenho várias cenas que eu amo nesse filme. Eu voltaria a dizer a primeira, da serpente. Eu vou ousar dizer que eu nunca vi uma serpente tão bem filmada quanto essa. Eu amo como ele usa o foco e a imagem desfocada, né, em frações na tela, no quadro. A serpente nunca está 100% focada nem 100% desfocada. Então, eu acho tão mágica aquela filmagem, que eu acho que é uma câmera que trata aquela cobra como mágica, como maravilhosa, né, nesse realismo maravilhoso. E que volta ao final com aquele tableau vivant do Adanilo, com aquela cobra cercando ele naquela árvore, que a gente vê que é curativa, a gente não a vê mais no grau da possibilidade de leitura sudestina de malefício, ela é um benefício de limpeza. E eu amo essas duas cenas. Eu amo a cena da dança, ela é hors concurso para mim, mas a cena inicial com a cena final da resolução da serpente são assim muito mágicas para mim, e a da própria abdução, porque é isso que não fica só na ficção científica do ET, fica na cosmologia indígena dos povos originários,
que traz também um realismo mágico, não só aquela iluminação final que está diegeticamente no grafite do personagem do Gabriel Knox, né, que ele grafita o pôster do próprio pôster do filme. Eu acho essa diegese inigualável. Com isso, vamos nos pedir, convidar o público a ver o filme na Netflix, agradecer mais uma vez, Dalila, você é incrível, amo trabalhar contigo e amo dialogar cinema contigo, que cresce ainda mais, e fiquem ligados para os próximos episódios do Cine Raio X no YouTube da Academia Internacional de Cinema e em todas as redes sociais também. Sigam o Instagram, o TikTok, estamos no TikTok, gente, olha aí, cinema tá moderno, também tá, ó, social. E não deixem de acompanhar as promoções e novidades que a gente fala, então sigam os canais e curtam, comentem e compartilhem. Mais uma vez, um beijo. Obrigado, Dalila. Um beijo.